Bem-vindos ao Transformações Tributárias. Nós somos a RSM. Nosso objetivo, literalmente, é trazer conteúdo para vocês e explicar como esse grande momento Brasil vai afetar todos. E eu gostaria de convidar aqui, estou à frente de 3 grandes executivos da área, e nós gostaríamos de trazer informações para vocês. Quero convidar aqui a palavra ao Leonardo Biar para explicar não só o que é RSM, o que nós podemos contribuir e o que a reforma vai trazer para o Brasil de uma forma geral. Obrigado, Lu. É um prazer estar aqui com vocês, com esses especialistas. A RSM ela é uma empresa global, a gente tem presença em 120 países, são 900 escritórios ao redor do mundo e 65 mil talentos. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos 11 escritórios em 7 estados e aproximadamente 1.000 profissionais, organizados em 4 linhas de serviço e depois a gente subdivide por especialização. Então temos a área de auditoria, a área de consultoria tributária, a área de consultoria empresarial e a área de BPO, de outsourcing, onde a gente presta serviços de escrituração contábil, fiscal, serviço financeiro, folha de pagamentos, etc. Como uma empresa global, nós atendemos clientes transnacionais, clientes globais, e a dor da reforma tributária ela acaba sendo uma dor de todo mundo, né? Uma dor não só das empresas, mas uma dor, eu diria, do mundo, porque na medida que você se interessa por fazer negócio no Brasil, você precisa conhecer o nosso ambiente tributário, você precisa navegar por esses mares tão turbulentos que são os mares tributários aqui no Brasil. Pessoalmente, eu sou advogado, comecei minha carreira em escritório de advocacia, mais adiante eu fui para uma empresa de auditoria e consultoria e por necessidade me tornei contador também, então sou advogado e contador, sou pós-graduado em Direito Tributário, tive a oportunidade de ser líder de impostos para governo e setor público em uma dessas empresas, à época responsável por 11 países, acompanhei muito de perto a implementação do programa SPED, nota fiscal eletrônica, e-social, pude participar também da formação de alguns grupos, na verdade, da Receita Federal, onde a gente organizou missões para outros países para poder apresentar esses programas para outros países interessados na nota fiscal eletrônica, em todos os módulos SPED de maneira geral, tá? Então, eu acompanho esse tema de transformação tributária e transformação digital há muito tempo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês ao longo desse podcast. Só trazendo um complemento, né? RSM, você fala muito sobre empresas internacionais, empresas transacionais de uma certa maneira, mas é importante focar também que a RSM também trabalha para brasileiros, né? Para empresas brasileiras, né? Então isso é bem importante também. Queria trazer também aqui a apresentação ao Felipe José, ele é nosso líder na área de tecnologia, mais do que nunca esse momento é fundamental, ou seja, a tecnologia com a reforma tributária é fundamental. Eu gostaria que você se apresentasse e desse um pouco mais do seu, vamos dizer assim, do seu background na área para a gente te conhecer melhor. Bom, primeiro prazer estar com você, Lu, com o Léo, com o Felipe aqui, falar um pouquinho desse assunto tão relevante que é a reforma tributária. Bom, eu já atuo na área de tecnologia há mais de 25 anos, atuando nas mais diversas áreas. Aqui na RSM Brasil, sou responsável por toda a área de TI, e essa área de TI envolve desde lá da infraestrutura até o desenvolvimento de soluções, consultoria, suporte às áreas aqui da RSM, não só no desenvolvimento de soluções, mas na atuação em projetos nos quais a gente atua ombreado com eles, dando suporte tecnológico para estes projetos. E temos, assim, tratado esse tema da reforma aqui na área de tecnologia com muito entusiasmo. Eu, principalmente, que acompanho já há muito tempo, meu background é de desenvolvimento de sistemas e acompanhei e desenvolvi soluções lá atrás, no início do SPED, com a nota fiscal eletrônica, com a FD. Aqui já com o Léo já desenvolvemos algumas ferramentas bastante interessantes de análises tributárias e de ganho de produtividade para clientes. Então, a gente está muito empolgado com o que a reforma tributária trará para as empresas e o que nós podemos aplicar de tecnologia para não só melhorar a vida nas empresas, mas também aproveitar a reforma tributária para trazer competitividade com base nos seus dados, no seu negócio. Bom, Felipe, apresentação. Claro, meu nome é Felipe Fortes, eu sou sócio da área tributária aqui da RSM. Um prazer estar com todos vocês. Eu carrego aí quase 25 anos de experiência entre escritório de advocacia
em empresas de consultoria e auditoria. Sempre trabalhei bastante com a área de International Tax, que passa desde investimentos inbound e outbound. Então, aí a gente tem as empresas, seja multinacionais brasileiras ou multinacionais estrangeiras que investem no Brasil e, claro, que elas lidam muito com a parte de indiretos, que é uma questão muito específica brasileira. Com a minha formação de advogado e contador nesses anos todos, eu pude contribuir assessorando, seja nos planejamentos que acabam sempre esbarrando bastante nessa parte de indiretos, e um período especial que eu fiquei quase 6 anos liderando a prática brasileira em Londres. Ali eu pude transmitir um pouco para vários clientes europeus toda essa experiência de fazer com que eles entendam um pouco esse sistema tributário de indiretos aqui no Brasil e os principais desafios e gargalos. Acho que agora, com a reforma tributária, é mais uma oportunidade de trazer essa visão e tentar educá-los em termos de o que teremos como próximos passos e vencer os principais desafios aí. Legal. Eu acho que é importante também a gente mencionar que a reforma, ela, como o Leonardo e o próprio Felipe comentaram, é um momento de muito entusiasmo para a gente, né? Estamos tendo uma oportunidade de mudar o Brasil, vamos tentar padronizar ou harmonizar situações que nós sabemos que não eram propícias do passado, e aproveitando um momento de desenvolvimento tecnológico tão grande, né, Felipe? Exato. Então, assim, é muito importante e eu não posso deixar de comentar, né? É engraçado engraçado não, eu diria assim, é importante mencionar o quanto de conteúdo e know-how de especialidade nós temos dentro da RSM. Ou seja, estamos aqui à mesa com pessoas com formações totalmente diferentes, com um know-how muito grande, mas que coincidentemente e felizmente são contadores. Então, eu acho que um fator muito importante a ressaltar sobre a RSM é a pluralidade que nós temos de conteúdo e principalmente de especialidade dentro das atividades que a gente realiza. O objetivo sempre é trazer o melhor resultado e o melhor para o cliente. Bom, como eu disse, a ideia literalmente conosco hoje é desmistificar o conceito da reforma tributária para que vocês possam saber exatamente quais são os impactos ou como se chegou hoje ao que nós temos da reforma tributária. Então, eu gostaria de começar aqui com algumas perguntas e, evidentemente, eu não sei se vocês têm alguma preferência de resposta, mas eu vou direcionar aqui para o Leonardo Biaria. O que forma o sistema tributário atual tão complexo e por que a reforma é tão essencial? Bom, na verdade, o Banco Mundial ele tem um estudo. Na verdade, o Banco Mundial tem uma seção que é o Pagando Impostos, Paying Taxes, e lá ele verifica a quantidade de horas dedicadas para o preenchimento de obrigações acessórias e a conformidade tributária de cada um dos países, né? Uma empresa brasileira, ela gasta aproximadamente 1.800 horas por ano no preenchimento de obrigações acessórias. Se torna extremamente complexo e difícil da gente conseguir navegar dentro desse ambiente, né, tão complexo, né, como o ambiente brasileiro. Primeiro, pela quantidade. Se você pegar um comparativo, tá, a média mundial é de 264 horas. A média da América Latina, 313 horas aproximadamente. Uma empresa brasileira, ela gasta quase 5 vezes mais de tempo para estar em conformidade com todas as obrigações. Se nós pegarmos todas as normas tributárias, imprimíssemos numa folha A4, usando fonte Arial 12, nós teríamos aproximadamente 6 quilômetros de legislação para a gente poder seguir. 6 quilômetros. Isso é extremamente complexo, né? A gente tem legislação, obviamente, federal, você tem estadual, você tem a municipal, mas o ambiente, ele não é convidativo, ele não é um ambiente simples. Você tem incidência de imposto sobre imposto, as bases, elas são diferentes. Isso, para você explicar, às vezes, para um investidor estrangeiro, é muito complicado. E volta àquela minha fala que eu disse no início. O Brasil, ele só tem investimento e ele só ganha atratividade porque a gente tem um potencial enorme, a gente tem um mercado enorme, a gente tem o mercado consumidor, o mercado produtor. Então, o mercado brasileiro, ele é muito grande. O que se torna interessante para o investidor estrangeiro, a despeito do ambiente extremamente complexo. E aí, quando a gente fala da necessidade de ter uma reforma para que a gente possa se aproximar minimamente de padrões internacionais, para que a gente possa ter um imposto indireto sendo
sendo considerado o imposto sobre valor agregado, como é feito em outros países do mundo, isso deixa muito mais transparente o nosso sistema tributário e deixa muito mais convidativo. É claro que até que isso aconteça, que a gente tenha a migração total, a gente vai falar sobre isso, tem um caminho a ser percorrido. A gente vai caminhar ainda num período de complexidade maior, mas mirando uma simplificação futura, como a gente teve em outros módulos, em outros programas do SPED, tá? Dentro do programa SPED, a gente teve outros módulos onde isso também aconteceu. A gente tem uma complexidade inicial, mas que ela mira uma simplificação futura. Então, é necessário haver essa simplificação para que a gente possa atrair investimento. A gente é uma potência de fato, tá? O mercado brasileiro, ele é incrível. A gente tem uma possibilidade muito grande de ser um mercado produtor com mão de obra qualificada, capacitada aqui para fazer parte de processos produtivos globais. A gente tem um mercado consumidor incrível. A gente tem uma população de mais de 204 milhões de habitantes aqui no Brasil. Então, a gente tem uma distribuição de renda ainda que precisaria ser melhorada, mas o mercado consumidor, ele é interessante, né, quando a gente olha. Se a gente, dependendo do segmento, né, a gente olha e a gente culpa muito o tributo, né? A gente culpa muito o direito tributário como sendo o grande vilão. Ele tem um vilanismo de fato. Mas nem só isso, sabe? O mercado brasileiro, ele é acostumado a pagar, às vezes, caro em produtos e ele paga muito caro. O consumidor brasileiro, ele é acostumado a isso, né? E isso eu diria que ele fica travestido dessa discussão de complexidade tributária. Tem uma parte que é tributária de fato e a gente precisa desmistificar isso e simplificar. E é isso que a reforma tributária ela veio cuidando, ela veio trazendo essa possibilidade da gente ter um ambiente mais competitivo e mais equivalente ao que a gente tem de práticas mundiais. Perfeito. E eu diria para você, trazendo esse exemplo, ótimo exemplo que você trouxe da pesquisa do Banco Mundial, de fato, a oposição do Brasil nos últimos anos tem sido lamentavelmente ruim para todos, né? Então, essa tentativa da reforma de buscar, né, uma simplificação, uma padronização a níveis internacionais, sem sombra de dúvida, é fundamental para que a gente mantenha uma competitividade de fato dos nossos produtos, né? A gente tem, nesse comparativo do Banco Mundial, o Brasil ele fica na penúltima posição. Eu sei. De complexidade. Exato. Então, você pega outros mercados mais maduros, você tem lugares onde você vai gastar 10 horas, né? São lugares mais simplificados, né? Você tem os Emirados Árabes Unidos com 40 horas, alguns países nórdicos também muito mais simplificados, mas a gente não está mirando essa simplificação plena, ou a gente não está mirando ter algo com pouca governança. A gente entende que a governança é necessária, Exato. A gente tem uma tecnologia robusta e parruda aqui no Brasil, né? Foi criado esse grande Big Brother fiscal que a gente tem aqui. Ninguém está dizendo que isso seja ruim, tá? Isso é bom em termos de governança, é bom para controle, mas não é bom haver a complexidade como a gente tem hoje em dia, né? Não é bom ser tão complexo como é hoje em dia. Então, a gente precisa encontrar aqui um ponto de equilíbrio, né? Exato. Eu acho que também, se eu puder acrescentar alguma coisa nesse ambiente, esse ambiente globalizado que a gente vive, não só em termos econômicos, mas tributários também, então, conceitos novos chegando, como o Pillar 2, a própria questão do transfer price, que o Brasil tinha uma legislação muito específica. Então, tudo isso e essas décadas de discussão da reforma tributária vieram justamente nesse sentido. Vamos tentar ter uma harmonização do que a gente tem em termos tributários no Brasil com o resto do mundo. Isso, no fim, traz consequências econômicas ótimas, porque o investidor estrangeiro acaba se sentindo um pouco mais confortável, até porque ele já tem o histórico, o conhecimento desse sistema de input e output, né, do próprio VAT que existe na Europa e nos Estados Unidos. Então, isso, no final das contas, ele se materializa como o Brasil subindo ou recuperando um pouco da posição que nos últimos anos foi deixada para trás. Felipe, você comentou um negócio, Lu, desculpa, só para a gente seguir em cima do que você falou, que eu acho super importante a gente colocar como pano de fundo, né? Esse não é um movimento único, né? Sim, não é um movimento de uma reforma tributária. Ele tem diversos outros componentes também que orbitam a reforma tributária que são importantes. O Felipe falou sobre o Pillar 2 e sobre a adoção dos princípios, né, dos parâmetros da OCDE, e eu acho importante você explicar
explicar um pouquinho melhor Sim. isso, Felipe, porque isso traz um pano de fundo interessante para aquilo que a gente está mirando também da reforma tributária. Coloca para o nosso público, para eles saberem o que é o Pillar 2 e essa adoção. Sem dúvida, eu acho que primeiro assim, uns anos atrás, né, existia essa intenção do Brasil se juntar ou ser membro da OCDE. Um dos grandes entraves era justamente a questão das regras de preço de transferência. Então, a gente tinha aqui no Brasil umas regras muito específicas, né, baseadas em margens fixas. Então, a gente chamava aí da jabuticaba brasileira, onde a gente não levava em consideração muito essa questão de o princípio arm's length, as funções e riscos que a empresa brasileira desenvolvia, mas tão somente margens fixas. Com esse pano de fundo, né, e a intenção do Brasil de ser membro da OCDE, acho que uma das recomendações justamente dos países membros era o Brasil precisa se adaptar, então ter uma regra de preço de transferência mais em linha com o que a gente tem nos países desenvolvidos. Então, aí que começou-se um movimento que durou 2 anos e meio, de várias discussões de propostas, no que a gente vai basear, e o guia claramente veio da OCDE. Então os princípios que regem hoje as regras de preço de transferência correntes do Brasil, ela tem base no princípio da OCDE, e com isso a gente, 2025 aqui, o primeiro ano que o Brasil, obrigatoriamente, as empresas brasileiras devem seguir essa regra, tornou-se pelo menos um ambiente tributário para fins de preço de transferência mais em linha com o que a gente tem no resto do mundo. Com relação a Pillar 2, também veio um conceito global de as empresas transnacionais, todas essas multinacionais, devem pagar o mínimo de imposto ali, a alíquota de 15%. Quando você, e o Brasil adotou isso através de uma contribuição adicional de contribuição social, quando o Brasil dá esse passo, ele também está em linha com o restante dos países membros ali do globo que ditam as regras. Então, tudo isso, essas alterações, proposições, elas têm um pano de fundo de não um fato tipicamente isolado, mas um fato que necessariamente precisou ocorrer porque o mundo até exigia uma transformação. A gente teve aí décadas de discussão da reforma tributária, e finalmente a gente tem um texto aprovado, mas isso é em conjunto com outros elementos, então, como as regras de preço de transferência, como a questão do Pillar 2, então vários elementos em conjuntos com que fazem com que o Brasil volte a estar um pouco nos trilhos em direção de agora temos elementos mais congruentes e que conversam com o resto do mundo, e isso pode se materializar em facilitação de negócios, então de atividades econômicas. Aproveitando a sua fala, Felipe, eu queria que você explicasse um pouco melhor, evidentemente que não é um assunto simples, o que seria o preço de transferência, e o porquê as empresas deveriam estar, de uma certa maneira, preocupadas ou interessadas em saber se essa regra se aplica à própria necessidade ou não. Porque às vezes as pessoas têm uma visão de que é uma transação fora do Brasil, não se aplica direto a mim. Então, quais seriam os pontos, assim, de uma maneira muito simples, que seria importante que as pessoas tivessem em mente? Claro, eu acho que assim, toda empresa, e hoje em dia uma boa parcela delas transaciona, seja com... E aí um conceito já de preço de transferência com partes relacionadas, então aquela situação da matriz de alguma forma interagindo aqui com a subsidiária brasileira, uma típica situação em que a matriz, por exemplo, presta algum tipo de serviço para cá, ou a subsidiária acaba importando algum equipamento ou algum material do exterior via essa parte relacionada que a gente chama de matriz. Todas essas relações, então, seja de inbound ou outbound, elas estão sujeitas a regras de preço de transferência. Qual que é o principal objetivo? É que essas transações elas ocorram dentro de um parâmetro como se partes independentes fossem. Então, numa negociação entre matriz e filial, ela deveria seguir, em termos de preço e parâmetros, algo muito parecido com transações entre partes não relacionadas, partes independentes. Isso para quê? O principal objetivo é que não tenha transferência de lucro, seja vindo no nosso caso, que vindo para o Brasil ou do Brasil
para o exterior sem a devida tributação. Então, se existe alguma discrepância ou a gente vê algum valor muito maior ou muito menor do que é praticado entre partes independentes, isso deveria ter um ajuste. É justamente aí que entra esse ajuste de preço de transferência. E antes, esse ajuste ele era muito mais matemático. Então, a gente tinha ali as bases fixas, né? Então, as margens eram fixas, então aplicava-se algo muito mais matemático para se fazer o cálculo. Hoje, o cálculo, eu diria, ele ganhou até um quê de subjetividade, porque a gente tem a adoção dos princípios justamente da OCDE que falam você precisa fazer uma análise mais detalhada, então quais são as funções e riscos que a empresa brasileira ou a empresa do exterior desenvolve, se tem uma questão de risco país, que são todos elementos que vão fazer com que o preço praticado possa ser um pouco maior ou um pouco menor, mas todos esses elementos e princípios são levados em consideração na nova legislação de preço de transferência. Se eu pudesse resumir, eu diria que assim, o preço de transferência ele existe para você evitar fazer alocação de custo, transferir custo ou transferir lucratividade Exato. de um país para outro, né? Então, você precisa ter regras que essas regras elas servem para poder definir essas limitações, essas margens, né? Para você poder não manipular os seus preços, na verdade, praticados com operações com parte relacionada, em condição de extrema vantagem ou extrema desvantagem, né? Onde você vai alocar, como eu disse antes, transferir lucro ou você alocar despesa, né? Eu acho que o preço de transferência ele existe para isso. Agora, o que o Felipe colocou, que eu acho importante, é que esse movimento de harmonização com as práticas, com as normas da OCDE, tanto com relação ao Pillar 2 como as normas de transfer pricing, eles já mostram a importância da gente ter padrões, né? Dentro de uma economia global, precisamos ter padrões, né? Então, esses são os primeiros padrões que a gente nota. E o próximo padrão seria o padrão tributário, porque o nosso ambiente ele é completamente diferente do ambiente mundial. O mundo todo adota, quer dizer, mundo todo não, muitos países no mundo adotam o sistema de imposto de valor agregado. Muitos. O Brasil ele estava até estudando se adotaria esse sistema ou não, e aí chegou-se à conclusão de que faria sentido para que a gente estivesse mais próximo de 160 países, se eu não me engano, que adotam essa sistemática, né? Não são todos, mas é uma grande maioria. Tudo isso passa por padronização. Então é interessante quando a gente olha num ambiente globalizado, os padrões eles são importantes para ele poder atrair o investimento, atrair o olhar do investidor e aumentar a competitividade de cada uma das nações, né? Na hora que você tem a padronização acontecendo entre países, o que vai trazer competitividade às vezes vai ser uma alíquota tributária, vai ser um mercado consumidor. Ela é uma questão um pouco diferente, né? Porque você bota todo mundo em pé de igualdade, né? Então, às vezes, você vai ter algum benefício logístico, dependendo do lugar, né? Então você vai olhando outros critérios. E fazendo um gancho sobre a padronização que você está comentando, a reforma tributária, né, ela vai mudar, ela vai transformar a lógica que hoje existe no Brasil, né? Então, assim, a postura da empresa vai mudar, ela vai ser muito mais estratégica, muito mais voltada em compliance, e o compliance fiscal vai passar a ser, como você acabou de dizer, um diferencial competitivo. Então, ela não é só a reforma tributária, ela não é só uma reforma tributária, ela também é uma reforma tecnológica e também uma reforma competitiva para as empresas no Brasil. Eu acho que, condensando um pouco o que vocês três comentaram, eu acho que nós estamos passando num período em que a gente deixa de só literalmente olhar para números, para cálculos matemáticos objetivos, mas trazer fatores econômicos, muitos fatores de competitividade, para que a gente tenha no final do dia, vamos dizer assim, no ambiente de negócio, como o Leonardo mesmo mencionou, uma capacidade literalmente de trazer um valor diferenciado para o consumidor no nosso produto, e não aspectos que nos beneficiaria ou não estaria nos beneficiando de uma outra maneira. Quero aproveitar o gancho também e fazer essa pergunta para o Leonardo, e trazendo também o papo que a gente está falando sobre padronizações. Eu acho que o ICMS sempre foi a grande jabuticaba do Brasil, né, por se tratar de um imposto que traz ou trazia até então uma sobrecarga tributária muito grande. Então, eu gostaria, Leonardo, que você nos explicasse um pouquinho como o ICMS
atrapalhava, vamos dizer assim, o ambiente de negócios no Brasil, e o que você vê que com essa mudança, né, trazida pela reforma e a suposta ou eliminação total do ICMS, que vai trazer de benefícios para o ambiente de negócios no Brasil? Claro, a primeira coisa que eu acho interessante a gente comentar é que quando a gente tem as normas federais que são aplicadas em nível de federação, né, só lembrando, né, que o Brasil é uma federação, ótimo você mencionar. É ótimo. Os níveis. Exatamente. Então, nós somos uma federação, temos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos mais de 5.500 municípios, né? Então, nós temos aqui os impostos que se aplicam de forma única para toda a nação. Eu tenho os impostos que são os impostos estaduais, né? E aí, dentro da nossa federação, a gente vai ter os 26 estados mais o Distrito Federal, e eu tenho os impostos municipais que vão se aplicar a quase 5.700 municípios, né? E aí cada um deles tem o seu regramento específico, o que torna um pouco mais complexo, né, para a gente atender todos os requisitos de todos eles, número 1. Número 2, isso fomenta a chamada guerra fiscal também, né? Porque aí a gente começa a criar áreas de incentivo, redução de imposto e tudo para você poder ganhar investimentos em determinadas áreas. Se vocês lembrarem bem, indo um pouquinho mais para trás, né? A guerra fiscal não é um tema novo, não é um tema recente. Exato. O Rio de Janeiro, por exemplo, como meu sotaque denuncia, eu sou carioca. Expatriado em São Paulo, verdade, moro muitos anos aqui, mas nasci no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já teve um protagonismo econômico num determinado momento, já foi capital, inclusive, do Brasil, né, para quem lembra. E ele tinha sede das principais empresas e tudo, ficava no Rio de Janeiro. São Paulo, a seu turno, tinha agronegócio e tinha um setor industrial muito forte. E aí queria trazer, existia um interesse de São Paulo de trazer um setor econômico importante aqui para São Paulo, que era o setor bancário, o setor financeiro, né? Então, eles falaram, como é que a gente vai poder atrair as empresas para virem para cá? Bom, a gente vai reduzir o imposto sobre serviço, então eu vou reduzir o ISS e eu vou oferecer para eles espaço, terra, né? Então, as principais sedes dos bancos se viram interessadas, por conta de incentivo fiscal, em migrarem do Rio de Janeiro para São Paulo. Isso aconteceu. Isso aconteceu em âmbito municipal, se estabeleceram aqui, e hoje em dia São Paulo é o coração financeiro da América Latina, né? Ele é uma potência, um polo incrível, né, do setor financeiro, que se estabeleceu por conta desse incentivo fiscal, da guerra fiscal. Quando a gente vai para fins de... quando a gente vai analisar a questão no âmbito estadual, você vai ter estados querendo atrair investimento usando o ICMS, reduzindo o ICMS para determinados segmentos, como uma política de incentivo e investimento. Então, você tem fábricas, por exemplo, que foram criadas e estabelecidas em lugares bem longínquos, digamos assim, interior da Bahia, por exemplo, né? A gente tem Minas Gerais, com um polo também bem consolidado. Essas áreas, eu tenho áreas que seriam de difícil desenvolvimento, tá? Área no centro do país, em Goiânia, que são áreas que elas, o desenvolvimento aconteceu justamente pela chegada desses setores, dessas fábricas, enfim, né? E elas só se estabeleceram ali por conta de condições tributárias mais favoráveis. Exato. Isso aconteceu, também não é uma novidade, né? A história ela vem se repetindo. Ford, quando veio aqui para o Brasil e tudo, ele se estabeleceu na Amazônia por conta disso. Tem até uma cidade com o nome dele lá, né? Justamente por quê? Porque ali a gente tinha incentivo fiscal. Então, o incentivo fiscal, ele sempre teve um papel muito importante em todas as políticas econômicas, em todos os estados, como mecanismo de atrair investimento, de atrair desenvolvimento. Então, a gente equilibrava com isso. E aí, eu tenho lugares que se desenvolveram a partir desse incentivo, e agora, quando a gente trabalha com todo mundo dentro de um sistema único de imposto de valor agregado, dentro de um único ambiente, né, dentro de um único critério, isso tira um pouquinho a nossa possibilidade de ter essa maleabilidade fiscal, de você conseguir usar
o tributo como política fiscal de investimento, porque vai estar todo mundo no mesmo nível. Como é que a gente vai fazer para poder desenvolver essas regiões? Se eu não continuar com incentivo para a Zona Franca de Manaus, por exemplo, a Zona Franca de Manaus tende a acabar, porque o Brasil ele não tem uma... Eu diria assim, a gente não tem uma forma muito simples de escoamento de produção, a gente não tem malha viária, toda a nossa produção ela é escoada, grande maioria, em rodovias, né? Eu tenho uma parte que é marítima, mais pequena, a malha ferroviária ela não funciona muito bem no Brasil, exceto para alguns setores, né? Como, por exemplo, mineração, ela funciona um pouco melhor, mas eu tenho dificuldade de escoamento. O Brasil, com o tamanho continental que ele tem, como é que eu vou desenvolver algumas áreas? Se você pegar na Amazônia, por exemplo, né? Vai voltar a ser terra indígena? A gente não sabe, porque eu preciso ter, de fato, ali um incentivo. Agora, o que se discute é por quanto tempo? Será que eu tenho que ter um incentivo perene? Essa é a crítica que se faz também a esses incentivos. Porque, por exemplo, com o tempo que eu já tenho de Zona Franca de Manaus, será que a região já não deveria estar desenvolvida suficiente para ser autossustentável, como você colocou? Então, essas reflexões, elas começam a ser feitas agora novamente, sabe? Até que ponto eu preciso continuar tendo esses incentivos, até que ponto eu não vou colocar todo mundo em pé de igualdade, e aí eu vou ter um protagonista, que vai ser o governo, definindo as áreas que eu quero ter de desenvolvimento. Isso também é perigoso, porque você deixa muito poder de decisão na mão de um único grupo. Um único poder executivo. Isso é um pouco complicado também, né? Porque aí você perde esse aspecto de política econômica e atratividade de investimento em cada um dos lugares, né? E eu acho que até nesse ponto é que demorou-se tanto tempo justamente para chegar em um texto comum de reforma tributária. Então, imagina, a gente tem o ICMS como principal receita dos estados. Temos ali 26 estados mais o Distrito Federal. Você chegar num acordo entre esses 26 estados e o Distrito Federal de eu vou abrir mão dessa receita e de alguma forma vou deixar ela subordinada à legislação principal única, é algo que trouxe muita discussão. Isso sem falar ainda da questão do ISS, né? Então temos aí mais de 5.500 municípios que também de alguma forma tiveram que convergir para essa legislação única de IBS para que ela seja a mandante aí da situação. Eu acho que se de um lado a gente tem esse aspecto que traz uma certa insegurança, um desafio, de outro a gente tem uma solução, ou uma possível solução para justamente essa concessão de benefícios que geram as discrepâncias entre os diversos estados e regiões do Brasil. Você comentou um nome IBS, né? É legal só a gente começar a desmistificar algumas das coisas, siglas, né? né? Exato. Isso vai acompanhar a gente ao longo do nosso bate-papo e era legal a gente desmistificar essas siglas, né? Então, a reforma tributária hoje, ela, de forma muito simples, a gente tem 5 impostos que vão ser aglutinados em 2 impostos. Então, eu tenho o PIS, a COFINS e o IPI, que vão virar a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e eu tenho o ICMS e o ISS, que são os impostos estaduais e municipais, eles vão ser convertidos na IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, eu vou ter a CBS e a IBS. Além destes, foi criado também o imposto seletivo, que também é conhecido como imposto de pecado. Por que ele é o imposto do pecado? Porque ele pode... Eu diria que ele vai penalizar as atividades que causem mais dano, na verdade, à saúde ou ao meio ambiente. Exato. O que é extremamente subjetivo também, quando a gente olha como instrumento político, né? Muito se discute, por exemplo, hoje em dia, a gente tem uma economia circular e sustentável ao entorno do carro elétrico, né? Então eu tenho a produção de bateria, por exemplo, o mundo todo, né? Eu tenho isso, tem produção de bateria, utilização, quando ela não serve mais como mola propulsora, né, dos carros e tudo, ela volta para energia fotovoltaica, painel solar. Então foi um ciclo, né? Exatamente, montaram uma economia circular ao entorno do carro elétrico. Pô, beleza, isso é maravilhoso. Aí aqui no Brasil começa a se falar, bom, mas
Tá, o carro elétrico, ele é movido a partir da eletricidade. A eletricidade que é um item caro para você conseguir gerar ele, né? Então, eu não estou falando só de eletricidade limpa, né? Eu estou falando de eletricidade hidrelétrica, de outras matrizes, né? Onde o Brasil tem. E aí, eu colocar um carro elétrico aqui no Brasil, uma matriz elétrica grande, ela vai acabar sobrecarregando a nossa matriz de energia. Então, discute-se a possibilidade de aumentar a taxação do carro elétrico, inclusive, dentro do imposto seletivo. Por que isso? Por que essa reflexão? Porque ele está fazendo mal ao meio ambiente. Veja como isso é um instrumento político, né? Porque a gente vai colocar. Isso vai na contramão do mundo todo. Então, às vezes, você deixar o IS, o imposto seletivo, na mão também do governo, eu acho um pouco complicado a gente deixar isso dentro do executivo para o executivo definir aquilo que faz mal ao meio ambiente. A gente tinha uma reflexão outro dia em um dos nossos clientes, por exemplo, né? E aí, digamos que você faz produção de bens de luxo, e aí daqui a pouco vão dizer, olha, o couro de vaca, ok, você pode ter instrumento de couro de vaca, mas o couro de jacaré ou o couro de ovelha que você tenha e tudo, esses que são mais prêmios, geralmente são utilizados, né? Esse é um que faz mal ao meio ambiente. Aí vai encontrar o gás metano e tudo. Por quê? Para você poder penalizar esse segmento específico. Só que o que eles esquecem é que quando você penaliza um segmento, quem vai pagar no final? Não é o empresário, não vai ter diminuição da margem, é o consumidor final, né? Então isso no final do dia volta para a gente como forma de pagamento. Todo mundo fala, né? O imposto que o governo atual ele foi super criticado, que foi a taxação da brusinha da Shopee, né, como é colocado. Por que tem esse problema das compras de menor valor? Porque afeta, de fato, o nosso consumidor médio. Não que estivesse errado, gente. Eu acho que você precisa regulamentar, você tem que botar todo mundo em pé de igualdade, você tem que trazer quem está comprando ou importando em mesma condição de quem está produzindo aqui no Brasil, porque seria injusto também, né? Ele importar aqui sem tributação e o empresário brasileiro pagando, né? Então, você precisa botar todo mundo em pé de igualdade. Mas, se você olhar quanto que se paga de imposto, às vezes você vai para um bem de consumo que você compra nessas plataformas hoje em dia, de R$100 e você vai pagar mais de R$100, você paga 120, às vezes R$130 de tributação. Então, é complicado. E aí volta aquela questão que eu falei. O consumidor final brasileiro, ele está acostumado a pagar caro. E a gente não se revolta com isso. E aí a gente pensa, por que precisa pagar imposto? Por que todo mundo paga imposto? Porque você, de alguma forma, você arrecada para a máquina pública, isso retorna em serviços. Você tem lugares, como a gente já comentou, em países nórdicos, onde eu tenho a carga tributária extremamente alta, eu tenho mais de 40% de carga tributária, mas isso não incomoda a população. Por quê? Porque retorna em serviços. Aqui no Brasil, a gente tem sim, não estou falando mal, temos um sistema único de saúde disponível para todo mundo, o SUS é muito bom, de uma amplitude muito grande, mas isso tem um custo. Isso é caro. Né? Beleza, ele atende todo mundo. Atende com a qualidade que deveria? Não sei, talvez não. E isso é o que incomoda também o povo, né? A gente não tem uma educação de qualidade. Então, quando a gente olha a quantidade de imposto que se paga, né? E o que é aquilo que retorna, né? Você imaginar que você passa os primeiros 6 meses do ano, praticamente, né? 5 meses, pagando imposto, trabalhando para pagar imposto, e os outros para você viver. Aí você olha e fala assim, poxa, mas o que isso volta para mim? Ele não volta em serviço, não volta em nada. Então isso se torna caro para você, né? Ainda que você pague menos do que um país nórdico, mas é aquela sensação, aquela percepção, né? No deles não incomoda, por quê? Porque retorna em serviço. O nosso a gente paga e não recebe nada, a verdade é essa. Né? É verdade. A reforma tributária, né, se nós pudéssemos simplificar, né, eu gosto muito de usar essa frase, é que ela não é a melhor, porque dificilmente, como o Felipe comentou, você consegue consensar ideias com essa dimensão geográfica que é o Brasil e o sistema de governo que o Brasil possui,
mas eu acho que é o que tinha que acontecer agora. Então, temos que abraçar essa reforma e, de uma certa maneira, buscar extrair dela o melhor para todos no ambiente de negócios, né? Sem dúvida, porque quando você começa a buscar o ideal, se você for buscar o ideal, que for acomodar todos os interesses de 26 estados, mais o Distrito Federal, quase 5.700 municípios, todo mundo converger para um único modelo ideal, isso a gente vai continuar tendo as discussões por mais de 30 anos, como a gente teve agora, e não vamos chegar a lugar nenhum. Exatamente. Nunca vamos chegar. A reforma, ela de uma certa maneira, ela tem um benefício mais efetivo para empresas hoje em atuação, em operação normal, ou empresas em expansão, ou aquelas em internacionalização, ou seja, que estejam vendendo para o exterior? Quer começar? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho, né, e já olhando os diversos trabalhos que a gente fez para os clientes nos mais diversos ramos, eu acho assim, claramente a indústria, a manufatura, ela pode ser um dos setores que vai se beneficiar com a reforma tributária. E você pergunta por quê? Eu acho que a principal questão é o crédito. Então, o novo modelo de reforma tributária, além do pano de fundo de uma simplificação e harmonização com o sistema um pouco mais globalizado, ele traz a questão perfeita do crédito. Então, eu, industrial, eu compro um produto, uma matéria-prima, tomo crédito do imposto dessa matéria-prima e na próxima fase da cadeia, quando eu vender, esse imposto é deduzido. Então, hoje em dia, no sistema atual e até por todo esse descompasso que a gente tem entre os diversos estados, principalmente com relação a ICMS, então, alguns estados não concedem o crédito ou têm uma alíquota reduzida, o que traz uma desproporcionalidade no crédito. Essas questões, elas ensejam que a cadeia hoje ela não funciona de maneira perfeita em termos de débito de crédito, ou tomar crédito e depois débito de crédito. Com a reforma tributária, partindo de um pressuposto que, né, todo mundo vai estar ter um único sistema, isso se torna mais fácil, ou seja, ela toma mais crédito, acaba pagando na próxima etapa. Então, até as questões de supply chain, elas estão sendo revistas, porque talvez não vai valer mais a pena eu ter aquela fábrica no Nordeste, porque eu vou ter a mesma questão tributária aqui no Sul, Sudeste, então a questão logística não vai compensar. Então, eu acho que para esses setores industriais que eles já vinham tomando algum tipo de crédito, mas não completamente, como o ensejo da reforma tributária, eles vão ser os principais beneficiados. Talvez outros, e aí o pessoal que opera com serviço, né, talvez seja a atividade que está mais preocupada, porque os créditos são muito limitados para serem tomados. Então, embora a cadeia vai funcionar da mesma forma, então você vai ter lá o crédito disponível quando você compra algum tipo de matéria-prima e depois presta o serviço efetivo, como eles vão estar mais limitados, a taxa efetiva paga desses impostos ela vai acabar potencialmente sendo maior. Então, acho que esse é a principal distinção que a gente tem com a reforma tributária. Um ponto também que é de bastante atenção das pessoas que estão se debruçando sobre a reforma é exatamente esse descasamento entre o fluxo operacional e o fluxo financeiro, né? Então, há um impacto muito grande, ou haverá um impacto, tende-se a haver um impacto muito grande no caixa das empresas, né? E como o sistema, né, da maneira como o arranjo da reforma tributária está sendo colocada, haverá esse descasamento. O que você vê, Leonardo Biar, que sejam os pontos mais importantes que as pessoas agora tenham como atenção nessa mudança dessa, vamos dizer assim, dessa tomada tomada de crédito e utilização desse crédito? Como o Felipe comentou e falou muito bem sobre essa estrutura, né, de tomada de crédito, você compra o insumo, você agrega, faz a sua transformação, né, no processo produtivo, e aí você agrega o seu imposto final, né, você vai ter a compensação entre o débito que você tem e a tomada de crédito ali no início. Beleza, ele explicou isso muito bem. Para serviço, como ele falou, a gente começa a ter uma outra reflexão, até que ponto a gente não vai começar a criar também terceirização
Exato. Porque na hora que eu aumento a terceirização, eu passo a criar despesa na prestação de serviço, Exato. terceirização de atividade fim, que pode trazer outras repercussões, né? E aí isso seria, teoricamente, passível de tomada de crédito. Então isso é uma das coisas que a gente vai começar a se debruçar sobre isso também, tá? E temos que estabelecer limites. Tivemos uma reforma trabalhista recentemente, mas a gente ainda vai precisar refletir e estabelecer limites sobre essa tomada de crédito na prestação de serviço, porque senão a gente vai voltar com alguns aspectos que até então eles teriam que ser coibidos pela Justiça do Trabalho, ou eles tentam ser coibidos, né? A terceirização de atividade fim não é ilícito, ela é lícita, ela pode acontecer desde que não resulte em prejuízos para o empregado, né? Prejuízos estes de não seguir um normativo coletivo, de não seguir uma política interna, de ter um prejuízo remuneratório, enfim. Se não tiver nada disso, a terceirização de atividade fim ela é lícita. Mas ela vai começar a ser mais praticada para que você crie despesa para quem presta serviço. A verdade é essa. Então a gente precisa estabelecer ali alguns limites. Outra coisa que você começou falando, Lu, foi sobre o aspecto financeiro. Exato. Eu até abri um sorriso, porque isso é uma das reflexões que a gente tem com diversos clientes nossos. Eu e o Felipe, a gente estava, inclusive, há cerca de uma semana falando sobre isso, porque a reforma tributária ela vai trazer uma figura que era o split payment, né? E aí vai caber às instituições financeiras, na verdade, fazer a retenção já do imposto para que a gente tenha o líquido, né? Então a gente já recebe com aquele líquido, a instituição financeira vai ser responsável por fazer o recolhimento. Como? Eu vou deixar para o Felipe José dizer isso ainda, porque todo o sistema financeiro ele está discutindo ainda como ele vai operacionalizar isso, mas a gente começa a ter um descasamento sim de fluxo financeiro importante, porque alguns impostos que você diferia o momento do recolhimento, você agora vai começar a ter ele no momento único, no marco zero, no marco inicial. Então isso foi uma das reflexões que a gente fez, né, Felipe? Você lembra com aquele cliente que a gente comentava exatamente isso? Exato. Então a gente até falava para esse cliente, enquanto no passado você recebia o valor bruto ali, e aí você na estratégia na estratégia financeira comercial da empresa se administrava esse valor para pagar como você gostaria até ter o vencimento ali do imposto. Na nova sistemática não, né? Na nova sistemática, através desse novo mecanismo que é o split payment, né? E eu também vou deixar depois o Felipe José aqui mencionar a questão de IT por trás disso, mas esse sistema, esse mecanismo vai ser praticamente um encontro diário ali de o que eu tenho de crédito, o que eu tenho de débito. O banco vai fazer isso de forma automática e o restante, então, a empresa ela só vê o líquido, né? Ela não tem mais o valor bruto para direcionar e ter a capacidade de decidir onde ela quer fazer o primeiro pagamento. Então, acho que isso traz uma mudança muito grande no dia a dia das empresas. Então, o fluxo financeiro que antes, mais uma vez, era feito pelo bruto e agora vai ser pelo líquido, faz com que algumas revisões, seja de estratégia, seja de supply chain, tenham que acontecer para que elas se adaptem à nova sistemática e modelo tributário. Então, não adianta ficar com aquela ideia anterior de eu recebo pelo bruto, porque agora vai acontecer pelo líquido, então isso traz um desafio maior e algumas empresas estão reavaliando mesmo essas reestruturações ou rearranjos para estar em linha com a nova sistemática. O que eu costumo dizer, inclusive, né, que a reforma tributária ele é um projeto da empresa, não de um único departamento. Ele não está só na controladoria, não está só no departamento tributário. Isso é fundamental. Ele é um programa da empresa. Então, a área de procurement vai ser impactada, a área financeira vai ser impactada, e você precisa mensurar e medir todos os impactos que vão acontecer em cada um desses grupos. Porque, como o Felipe falou, aqui a gente começa a ter. Eu tinha uma organização de pagar os impostos, né? Uma organização financeira pelo bruto, agora eu passo a ter pelo líquido. Isso impacta o meu fluxo financeiro. Quer dizer, isso pressupõe que eu tenha mais investimento
no negócio, né? Via de regra. Então, eu preciso estar atento a esses impactos também para poder planejar melhor o meu fluxo de caixa, né? O que você acha, Felipe, desse impacto do split payment, né, no nosso sistema financeiro? Lembrando que o split payment não é uma criação brasileira, não é uma jabuticaba. Sim. Isso já é utilizado em diversos países. Em diversos países. O impacto vai ser bastante grande, porque é bom lembrar que o split payment acontece no momento da transação. Então, vai haver aí uma conexão, não importa a forma de pagamento, se é Pix, cartão, etc. Isso vai haver uma conexão via API, ainda não temos claramente como isso vai acontecer, junto a um banco de dados do sistema central, do sistema de impostos, e aonde no momento da transação já vai haver a divisão daquilo que é imposto, que vai ser depositado numa conta do ente público, para aquilo que vai ser conectado com a conta do fornecedor. Um exemplo básico e simples: se eu tenho um pagamento de R$1.000, seja ele feito de qualquer forma, Pix, cartão, depósito em conta, seja lá o que for, e o IBS, o CBS, eles correspondem a 25% deste valor. Então, R$250, o banco, a instituição, a processadora de cartão, ela já vai depositar na conta do ente público aquele imposto, e os R$750 líquidos é que vão para a conta do fornecedor. E aí vai de encontro a tudo aquilo que vocês falaram, né? Você vai ver uma conexão ao sistema central, onde vai ter todas essas alíquotas ali discriminadas para serviços, para bens, etc., e que o sistema vai fazer esse controle de forma automatizada. Como o Léo ressaltou, isso não é algo novo. Isso já acontece em outros países, já é feito dessa forma, não é uma invenção nossa. Então é algo que vai mexer bastante com as empresas, porque mexe completamente com a forma com que hoje não só nós trabalhamos, e aí vem a parte de tecnologia também, como os sistemas eles vão interagir entre si com essas novas plataformas, com essas novas reconciliações, com as formas de receber essa informação, com até mesmo em coisas muito básicas, como a forma como a gente parametriza, por exemplo, o registro contábil e fiscal dessas operações. Essa era a minha pergunta, que você trouxesse para a gente agora o que seria, né, trazendo uma visão muito em tecnologia, quais seriam hoje as ferramentas ou as principais preocupações que uma empresa deveria ter em cima da tua atividade, da sua operação, em virtude da reforma tributária? A principal preocupação é que você tenha um motor de compliance fiscal extremamente seguro e muito bem embasado, tá? Grandes sistemas, eles hoje não têm essa capacidade de ter um motor fiscal com um nível de especificidade que a nova reforma trará. Além disso, é bom falar, como já ressaltado pelo Léo e pelo meu xará, pelo Felipe, você vai ter um convívio dos dois ambientes durante um período. Então, você vai ter um ambiente no qual você vai ter que calcular da forma nova e continuar trabalhando da forma antiga. Então, você tem que trazer ferramentas de tecnologia que propiciem que você faça o cálculo correto nas duas maneiras, sem que isso afete o seu processo ou afete o mínimo possível. Então, você vai ter que ter um motor de compliance fiscal bastante confiável, mas não só confiável, automatizado, com processos bastante escaláveis, um uso massivo de hiperautomação e inteligência artificial, mas uma inteligência artificial com base em conhecimentos, numa base de dados segura, que traga segurança para as empresas nos cálculos que elas farão. Porque existe essa diferença que eu vou deixar para os especialistas falarem, que o cálculo passa a ser para o destino e não mais na origem. Então, você tem essa diferença. Então, todo esse cálculo ele vai trazer um ambiente bastante diferente para os nossos sistemas, uma forma bem diferente de trabalhar e que terão que conviver juntas. Então, ter robustez tecnológica para o compliance fiscal será fundamental para enfrentar essa etapa que nós vamos vivenciar nos próximos anos. Para finalizar um pouco nosso episódio de hoje, eu queria que você voltasse a uma palavra que você usou, que eu acho que todo mundo hoje ouve muito, que é automação, né? O que a automação hoje, de fato, vai oferecer, principalmente se tratando que você vai ter, como você mencionou, que a empresa terá, como você mencionou, 2 ambientes, né, sistemas de controle para manter um compliance fiscal forte.
o que é automação, o que hoje as ferramentas de tecnologia, queria que você abordasse um pouco melhor, vão trazer para agregar um ambiente de negócio melhor, uma possível redução de custo ou uma mitigação de custos. O que você acha sobre isso? Eu acho que as ferramentas de automação no nível que estão hoje, elas trarão um ganho operacional bastante grande, não só durante esse processo em que temos os ambientes andando juntos, mas fundamentalmente ao final, quando você já tiver toda a reforma tributária aplicada e caminhando ali sozinho um novo cenário. Hoje em dia, nós temos uma capacidade muito grande de processamento de dados e de forma quase que autônoma, né? Utilizando as inteligências artificiais generativas, o que a gente chama de Gen AI, usando ferramentas de OCR, ou ferramentas de orquestração de processos que facilitam muito para as empresas, não só a captura, como a análise e o processamento dos dados. Esse é o grande salto que a tecnologia vai poder prover para a reforma tributária. O uso dessas ferramentas não só para automatizar, mas para interpretar dentro de uma base de dados segura e facilitar tomadas de decisão e até automação de passos que anteriormente não eram possíveis, que nós não tínhamos tecnologia para isso. Essa capacidade de integrar, essa capacidade de você dar a um sistema uma resposta proativa e não reativa, onde o usuário teria que ter uma ação, vai ser a grande contribuição que a tecnologia vai trazer. Chegamos ao fim desse primeiro episódio e gostaríamos que vocês ficassem aqui conosco e pudessem aproveitar ao máximo dessas informações, desse conteúdo que está sendo dividido. Aqui embaixo tem tudo o que vocês precisam. Entre em contato com a RSM. Estamos aqui para ajudar. E venha conosco para os próximos episódios.